Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aqui é a irmã Daiane Sena, do Paraná. Estarei compartilhando uma experiência sobre o poder do jejum e da oração no mundo espiritual. A oração e o jejum são duas ferramentas essenciais que todo cristão deve usar. O próprio Jesus nos deu exemplo, quando começou seu ministério, orando e jejuando. Lucas 4 verso 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e, naqueles dias, não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. Vale lembrar que, o último Adão é um título dado a Jesus no Novo Testamento. Títulos parecidos também se referem a Jesus, como o segundo Adão. O primeiro Adão começou comendo do fruto proibido, no jardim do Éden. As Escrituras também lembram Adão como aquele que pecou e trouxe a morte para a humanidade. Já o segundo Adão, Jesus Cristo, começou jejuando e orando. E trouxe a salvação para toda a humanidade. Por isso, Satanás não quer que as pessoas orem, e muito menos jejuem. Ele tenta impedir de várias maneiras. Tanto que, quase ninguém fala sobre a importância do jejum. Falam bastante sobre oração, mas não sobre o jejum, por não entender seu real poder no mundo espiritual. Estive orando, durante algumas madrugadas comecei a perguntar a Deus sobre o poder da oração e do jejum na vida de um cristão. Quando então, tive esta experiência. Me vi em pé e sozinha no meio de uma cidade à noite. Então, ouvi a voz de Deus dizendo: "Vou te mostrar o poder da oração no mundo espiritual." Então dentro de mim começou a sair uma luz, que iluminava todo o meu corpo, e todo o meu corpo resplandecia e brilhava. Aí, me veio à memória, aquele versículo que diz: "Vós sois a luz do mundo." E aquela luz que estava saindo de dentro de mim, começou a me iluminar e a iluminar tudo o que estava à minha volta. Por isso, quando mais o cristão ora, mais esta luz fica forte e ilumina. Já quando o cristão para de orar ou não ora mais, esta luz enfraquece e muitas das vezes apaga. Evangelho de Mateus diz: "Que a luz que está em ti, não seja trevas." Jesus também disse que somos a luz do mundo. A luz serve para iluminar a escuridão, guiando os passos das pessoas. Ela deve estar em uma posição de destaque para conseguir iluminar o máximo do espaço. Da mesma maneira, a vida do cristão deve iluminar as pessoas que estão em sua volta. Então, ouvi novamente a voz de Deus dizendo: "Agora vou mostrar o poder do jejum no mundo espiritual." Então, olhei para mim e meu corpo começou a pegar fogo. Um fogo espiritual começou a envolver todo o meu corpo, como se fosse uma roupa que mais parecia como uma armadura de um soldado, e aquele revestimento de fogo me cobriu do alto da cabeça à planta dos pés. E eu fiquei admirando aquele fogo sobre o meu corpo, quando de longe, vi um demônio. E este demônio estava muito furioso, e ele começou a lançar dardos e flechas na minha direção. Mas antes que aqueles dardos e flechas malignas pudessem me acertar, o fogo que estava sobre mim, como revestimento os destruiu todos os dardos e flechas. E aquele demônio ficou terrivelmente furioso, porque os ataques dele não me atingiram, então ele tentou se aproximar de mim, para me tocar. Mas, o fogo que estava em mim queimou ele, e ele desapareceu, como fumaça. E Deus disse: "Este é o poder do jejum." Quando o cristão só os ora, os demônios consegue atingir dados, setas e flechas e algumas vezes até tocar na pessoa. Mas quando o cristão está em oração e jejum, não há ferramentas malignas que conseguem o atingir. A pessoa fica blindado no mundo espiritual. E quanto mais o cristão jejuar, mais este fogo aumentará e queimará todo e qualquer ataque do maligno. Vale lembrar que a oração tem poder, aliás, a oração tem muito poder. Só que o jejum é 10 vezes mais forte que a oração, no mundo espiritual.
Porque quando você está jejuando, você está matando a carne e as vontades da carne e o espírito tem total liberdade para agir. Jejuando você fica mais forte espiritualmente. Por isso, Satanás está investindo pesado em propagandas de comidas e produtos relacionados a comidas. Antigamente, no tempo de meus avós, não havia muita variedade de comida. No sítio plantava arroz e feijão, e comiam algum animal que tinham como frango ou boi. Hoje em dia, vamos ao mercado e tem uma variação muito grande de comidas, para todo tipo de gosto, comidas gourmet, bolos, tortas, enfim uma grande variedade. Sabendo do poder do jejum, Satanás tem instigado a população a experimentar novos tipos de comida, investindo em programas relacionados à comida. Instigando as pessoas a comer o tempo todo. No YouTube, por exemplo, há vários canais ensinando a cozinhar, outros falando sobre comida. Vídeos ensinando a fazer churrasco, fast food, comida de vários países. Eu não estou dizendo que é errado comer este tipo de comidas. Mas, os cristãos, não podem viver para comer, mas sim, comer para viver. Ou seja, o cristão precisa jejuar, e fazer períodos de jejum. Pois o diabo, nosso adversário, não está brincando de ser diabo. Ele vence não para roubar, matar e destruir. Versículos da Bíblia, que falam sobre jejum. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esdras 8 verso 23. Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ester 4 verso 15 e 16. Mas esta casta de demônios, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17 verso 21. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 3 e verso 2. Termino dizendo, a vocês sobre a importância do jejum. O jejum quebra as barreiras espirituais, a benção e o milagre que você busca, através do jejum, eles chegam mais rápidos. Faça a prova, e verá. Deus abençoe a todos. Shalom. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aqui é a irmã Daiane Sena, do Paraná. Estarei compartilhando mais uma experiência e revelação da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. 2 Coríntios 12 verso 1 e 2. Estando eu em oração, quando tive esta experiência. E o Senhor Deus disse. Você verá o que acontece quando o cristão recebe novos níveis de unção no mundo espiritual. E como Satanás e os demônios passam a enxergar este cristão. Então os meus olhos espirituais se abriram, e vi um cristão. E este cristão começou a brilhar. Uma luz envolveu todo o seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. E dessa luz saía faíscas como se fosse eletricidade. E este é o primeiro nível da unção. Mas lembre-se, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. Isaías 10 verso 27. E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E o Senhor Deus disse. Continue olhando. Então observei que o cristão começou a se encurvar, ele parecia estar cansado. E Deus disse, ele está sendo provado e testado e se ele aguentar todo o processo sem murmurar, ele receberá uma nova unção. Então aquele cristão ficou bem encurvado como se carregasse um peso nas costas. Mas de repente, uma luz saiu de dentro dele e explodiu à sua volta, como fogos de artifício quando explodem no ar. Então a postura dele ficou reta novamente.
e vi que ele ficou mais forte no mundo espiritual. E um fogo azul o revestiu por inteiro e o cristão parecia uma tocha humana. E ele passou para o segundo nível da unção. Salmos 104 verso 4. Faz dos teus anjos ventos e a teus ministros, labaredas de fogo. E o Senhor Deus disse: continue olhando. Então olhei e vi que o cristão começou a se encurvar novamente, só que agora, bem mais devagar. E Deus disse: ele está sendo testado e lapidado. Assim como a prata é purificada pelo fogo, o cristão também será. E a cada teste que ele passa, ele cresce espiritualmente. Até ao ponto que uma nova unção será derramada sobre ele. Salmos 66 verso 10 e 11, diz: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Então o cristão ficou todo curvado por causa do peso das lutas e provações. E dessa vez permaneceu mais tempo assim. E aconteceu que aquela chama de fogo azul em volta do seu corpo aumentou grandemente. E de repente, o cristão recebeu uma nova unção. Ele não parecia mais uma tocha humana, mas sim uma grande fogueira no mundo espiritual. E a luz que emanava dele iluminava quilômetros. E o seu cabelo ficou branco, e o fogo azul que estava sobre ele ficou branco também. Este é o terceiro nível da unção. Apocalipse 1 verso 14 e 15, fala sobre Jesus dizendo: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E o Senhor Deus disse: e é assim que Satanás e os demônios enxergam o cristão no mundo espiritual. Os demônios veem de longe um cristão que é ungido. Pois o fogo do Espírito Santo está sobre o cristão verdadeiro. Mas são poucos os cristãos que conseguem chegar nesses níveis. Mas nós, como servos de Deus, sabemos que existe o mundo espiritual, onde lutamos constantemente contra os poderes espirituais da maldade, Efésios 6 verso 12. O nosso adversário é o próprio Satanás e seus súditos. Por isso, que Satanás tem usado várias ferramentas para impedir que o cristão seja ungido. Um cristão ungido e cheio do Espírito Santo é uma ameaça para o inferno. Mas Deus sempre levantará homens e mulheres que tenham coragem para fazer a diferença na terra, realizando a vontade de Deus e impactando o mundo espiritual e todos à sua volta. E Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Joel 14 verso 12. Eu estava orando de joelhos, quando voltei dessa experiência, que estou relatando. Mas a presença de Deus estava tão forte sobre mim, que eu não conseguia me levantar, tive que esperar alguns minutos para poder me movimentar. Foi simplesmente maravilhoso, espetacular, lindo, puro. E é até difícil de descrever em palavras humanas, algo tão poderoso como a unção. Uma observação: estes são os 3 níveis da unção que o Senhor Deus me mostrou. No próximo vídeo, estarei compartilhando os outros níveis, ao todo são 7 níveis da unção no mundo espiritual. Naquele tempo falou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11 verso 25. No mundo espiritual, não podemos perder a nossa identidade. A palavra de Deus diz que somos separados. João 15 verso 19, diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia. Por isso que em Gálatas 2 verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em
Segundo aos Coríntios 3 verso 3 diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 aos Coríntios 2 verso 9. Deus abençoe. Shalom. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Aqui é a irmã Daiane Sena, do Paraná. Estarei compartilhando mais uma experiência da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2, na primeira parte do primeiro vídeo, compartilhei os níveis da unção 1, 2 e 3 no mundo espiritual. E agora estarei compartilhando os outros níveis de unção 4, 5, 6 e 7. Ao todo são 7 níveis da unção, que o Senhor Deus me revelou. No primeiro vídeo relatei como o cristão passa pelos níveis espirituais, e como a aparência dele fica no mundo espiritual, após subir os níveis da unção. E como Satanás e os demônios passam a enxergar este cristão. Já os próximos níveis que estarei relatando são totalmente diferentes. Os 3 primeiros níveis espirituais acontecem com a unção do Espírito Santo. Já os próximos níveis espirituais acontece com a real presença da pessoa do Espírito Santo. E passado vários dias, depois da primeira experiência dos níveis espirituais, então tive esta segunda experiência. Eu estava terminando alguns períodos de jejuns consecutivos, e estando eu em oração, o Senhor Deus começou a me revelar os níveis da unção, então, senti a presença do Senhor Deus, de uma maneira muito poderosa. E então ele começou a falar comigo, sobre os níveis da unção. E a cada nível, que o Senhor Deus ia me revelando, sentia como se meu corpo fosse perdendo as forças, devido ao poder das suas palavras. E quando chegou no 7º nível, eu já estava no chão sem forças. Pois a presença do Senhor Deus era tão forte, tão poderosa, tão impactante que leve vários minutos para me recuperar dessa experiência gloriosa. E para cada nível da unção, o Senhor Deus também me mostrou pessoas da Bíblia que passaram por esses níveis espirituais. E agora, estarei relatando tudo isso para vocês. Antes, uma observação. Em cada nível da unção me foi revelado que existem 10 degraus espirituais que o cristão precisa subir para poder mudar de nível. Ou seja, são 7 níveis com 70 degraus espirituais. E em cada nível, o Senhor Deus vai te provar e te testar, emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Mas porém, persevere e aguente firme, não desista, não murmure, apenas confie totalmente em Deus. Porque o Senhor Deus só vai confiar a você a unção, quando Ele puder confiar em você. O 4º nível da unção. No 4º nível, as manifestações dos dons espirituais ficam mais fortes. Os dons espirituais são bênçãos e habilidades que nos são dadas pelo poder do Espírito Santo. E neste 4º nível, foi-me revelado também que existem 10 anéis espirituais que o cristão pode receber. Citarei o nome de apenas 2 desses anéis. O primeiro anel é o anel da autoridade espiritual. O segundo anel é o anel de mistérios espirituais. Lembrando que a Bíblia nos diz que Cristo adorna a sua noiva. E o significado de adorno no hebraico é honrar. Mas porém, o apóstolo Pedro adverte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus.
1 Pedro 3 verso 3 e 4. Ou seja, o foco do verdadeiro cristão deve ser adornar o interior. Meditando na palavra de Deus, orando, jejuando e buscando ao Senhor. No quarto nível, a operação dos dons é potencializada. O apóstolo Paulo conhecia muito bem os dons espirituais, tanto que ele deixou registrado em suas cartas. E como o apóstolo Paulo disse: "E a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas porém, de demonstração de espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus." 1 aos Coríntios 2 verso 4 e 5. Paulo, ousadamente viajou por diversas nações pagãs, levando o Evangelho de Cristo, realizando curas e milagres, expulsando demônios e ganhando almas para o Senhor. E o Senhor Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19 verso 11 e 12. O quinto nível da unção. A palavra falada. Neste nível, a palavra falada do verdadeiro cristão terá muito poder no mundo espiritual, e também no mundo físico. Um exemplo na Bíblia é do profeta Elias. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: "Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra." 1 Reis 17 verso 1. Então, foi segundo a palavra de Elias, que não choveu durante 3 anos e 6 meses. Em 2 Reis 1 verso 12, tem outro exemplo. E respondeu Elias: "Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus 50. Ou seja, neste nível a palavra terá poder para agir sobre os elementos, como água e fogo. Elias pediu que o fogo caísse. E o Senhor Deus fez cair. Elias disse: "Segundo minha palavra não chove mais." E não choveu. O que Elias falava, o Senhor Deus assinava embaixo. Neste nível, as palavras têm muito poder. E lembre-se que por sua palavra, Deus criou tudo o que existe, e suas palavras sempre se cumprem. A palavra de Deus é viva e cheia de poder. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11 verso 3. Mas porém, é preciso ter cuidado. Pois as palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. A palavra só poderá ser benção se estiver com o coração no lugar certo. Ou seja, para abençoar a vida de alguém, o coração tem que estar centrado e focado em Cristo. Sexto nível da unção. E o nível dos sinais de maravilhas. A operação de maravilhas realiza obras extraordinárias, além do poder humano. Esse nível altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis. A operação de maravilhas provoca o desprendimento da energia divina, a fim de operar grandes mudanças na ordem natural das coisas. Pois isto é uma manifestação do poder sobrenatural, no reino natural. Isso dá a entender que pode haver uma variedade enorme de milagres, operados pelo poder do Espírito Santo. Moisés, amando de Deus, fez sinais milagrosos para mostrar a Faraó, a fim de que o líder egípcio libertasse o povo. Os sinais e maravilhas confirmaram a mensagem de Deus ao Faraó e aos egípcios, para que soubessem que Moisés tinha sido enviado por Deus. E em Êxodo 33 verso 11, diz que o Senhor Deus falava com Moisés como quem fala com seu amigo. Este é o sexto nível da unção. Moisés esteve neste nível, e ele pediu para ver o Criador do universo, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a resposta de Deus foi: Êxodo 33 verso 22 e 23, o Senhor Deus disse:
Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas. Mas a minha face, ninguém poderá ver. O 7º nível da unção. E o nível da intimidade profunda com o Senhor Deus. É quando o cristão vive exclusivamente para Deus e vive somente para agradar a Deus. E então, o Senhor Deus me revelou os níveis da unção que Jesus teve, enquanto esteve aqui na terra como homem. Do seu nascimento, até ele ser batizado por João Batista no Rio Jordão e receber o Espírito Santo, ele alcançou o 6º nível da unção. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, e estando em oração, ele passa para o 7º nível da unção. E então, começa o seu ministério e durante todo o seu ministério, Jesus operou no 7º nível da unção. E lembrando, que nenhuma outra pessoa na Bíblia teve tantos milagres em seu ministério quanto Jesus. Mas porém, nem todos os milagres de Jesus foram registrados na Bíblia. O Evangelho de João explica que seria impossível registrar todas as obras realizadas por Jesus. João 21 verso 25, diz: porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. No 7º nível, Jesus operou milagres sobre a natureza como: Jesus acalma a tempestade. Jesus anda sobre as águas. As multiplicação de pães e peixes. A figueira que secou Mateus 21 verso 21. Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. No 7º nível, Jesus operou milagres sobre as doenças, como a cura dos 10 leprosos, a cura da mulher do fluxo de sangue, a cura do homem com a mão mirrada, a cura de um cego de nascença. No 7º nível, Jesus operou milagres sobre a morte, como a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, entre tantos outros milagres. E Jesus também mostrou que sabia o que estava dentro do coração de cada pessoa, e fez profecias sobre o futuro. Mas vale lembrar que o apóstolo Paulo deixa bem claro em sua carta aos Filipenses, dizendo que Jesus foi obediente ao Pai, a ponto de entregar a sua própria vida em nosso favor. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Filipenses 2 versos 7 e 8, e termino dizendo, que esses são os 7 níveis da unção. E vale lembrar que o número 7, é o número da perfeição de Deus, pois Deus criou o mundo em 7 dias. Ao todo, o número 7 é usado na Bíblia mais de 700 vezes. O 7 é o número da transformação. E é a primeira manifestação do homem, para conhecer as coisas do Espírito, as coisas de Deus. A 7ª unção na Bíblia, é uma mistura também dos 7 óleos bíblicos: mirra, nardo, bálsamo, aloés, rosa, acácia e canela. Significa o derramar do Espírito Santo em nossas vidas, e o agir de Deus a nosso favor, através da comunhão, da oração, do jejum e da obediência. E se porém, você se acha incapaz, saiba que a unção vai te capacitar. Pois a unção faz a diferença. Deus abençoe a todos. Shalom. Experiência espiritual. Deus me mostrou como é adorar, em espírito e em verdade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve, é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná.
Estarei compartilhando mais algumas experiências da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse: em verdade que, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2. Em janeiro de 2023, tive essa experiência com Deus, onde eu experimentei como é adorar a Deus em espírito e em verdade. Foi uma experiência magnífica e poderosa que estarei compartilhando com vocês. Mas antes, vou compartilhar uma chave no mundo espiritual, que ajudará no seu crescimento espiritual. A Bíblia diz: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6 verso 18. Irmãos, quando se trata de oração, entenda algo. É pelo Espírito. Não se pode orar efetivamente na carne. Por isso, Paulo disse toda oração, toda súplica, toda perseverança, no Espírito. E não na carne. Porque, quando se está no Espírito, a preguiça deixar de existir, apenas a carne fica preguiçosa quando é para orar. E Paulo também nos exorta: sejam vigilantes, não sejam preguiçosos, não deixem a carne entrar. A oração teve um lugar muito importante na vida de Paulo. Por isso não ore na carne, pois o diabo está lá fora, planejando a sua queda, planejando a sua derrota e a sua destruição. A oração é essencial na vida do cristão. Povo de Deus, as pessoas que não oram estão sufocando a sua vida espiritual. Por exemplo, você está respirando agora. Isso é natural, não é mesmo? E se você parasse de respirar, você morreria. Você precisa respirar o ar para viver. É assim que funciona. Toda a vez que você ora, você respira espiritualmente. E o que sai da oração? O louvor. Você inspira oração, e expira louvor. E se você não está louvando, é porque você não está orando. Então, é somente as pessoas que realmente oram. São as pessoas que verdadeiramente louvam. Eu vou dar uma chave espiritual. A oração é a chave para o seu crescimento espiritual. O seu crescimento espiritual depende de uma coisa: a oração. A oração é a chave para seu crescimento espiritual. Pratique diariamente. Já a adoração é uma participação no incessante louvor celestial a Deus. É a resposta de todos os seres sensíveis a Deus. Adorar é a expressão de um coração sincero e verdadeiro. Adorar é reconhecer genuinamente que tudo, absolutamente tudo, provém dele. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4 verso 23. A necessidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus ainda explicou a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele disse: Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4 verso 24. Já no Antigo Testamento, o Senhor disse a Moisés que construísse um tabernáculo para que eles tivessem um local central para adoração. Tabernáculo. O tabernáculo consistia de 3 divisões através das quais a pessoa deveria passar para chegar à presença de Deus. O pátio externo, o santuário, é o lugar santíssimo, veja Êxodo 25 a 30. E existem 3 níveis de adoração: adoração do corpo, adoração da alma e adoração do espírito. E como tudo na Bíblia está relacionado, o corpo tem a representação do pátio externo. A alma representa o santuário. O espírito representa o lugar santíssimo, onde a verdadeira adoração a Deus acontece. Mas vale lembrar, que a obra redentora de Cristo é perfeita. Na nova aliança, a adoração a Deus não está mais centralizada num determinado templo terreno, feito por mãos humanas, mas na própria igreja onde a presença de Deus habita, através do Espírito Santo. Por isso a igreja é designada como o templo do Espírito. 1 aos Coríntios 3 verso 16,
Segundo aos Coríntios 6 verso 16 e Efésios 2, verso 21. E como templo do Espírito Santo, devemos adorar a Deus, em espírito e em verdade. E esta experiência espiritual, é sobre a adoração no Espírito, que estarei compartilhando com vocês agora. Estando eu em oração, e estava no meu quarto orando e falando com Deus, eu comecei a orar em línguas. Então, senti a presença de Deus de uma forma poderosa, e levantei as mãos ao céu, e comecei a exaltar a Deus, na beleza da sua santidade. Então senti a presença do Espírito Santo, me envolver por inteiro, e lágrimas começaram a brotar nos meus olhos, um fogo começou a queimar dentro de mim, o meu corpo começou a vibrar conforme eu ia adorando a Deus, e a presença de Deus ia ficando cada vez mais forte sobre mim. E comecei a exaltar a Deus, de todo o meu coração. Era uma adoração sincera do fundo da minha alma. Então, me rendi completamente ao Espírito Santo, o Espírito Santo me envolveu de uma forma tão poderosa, que uma adoração profunda começou a sair dos meus lábios. Quando de repente, tive um arrebatamento em espírito, até o trono de Deus. E quando cheguei, naquele lugar magnífico, eu observei que tinha um trono muito grande, e uma luz forte e poderosa saía do trono de Deus, de tal forma que eu não conseguia olhar diretamente, porque a luz que emanava de Deus era muito forte, mas eu conseguia sentir a presença do Senhor Deus de uma forma poderosa. E então, comecei a ouvir os anjos adorarem, dizendo: Santo, Santo, Santo. Então o Espírito Santo começou a falar para mim, o que significa aquela adoração. O Espírito Santo disse: Vou te revelar esse mistério espiritual, para que você saiba como é a verdadeira adoração espiritual. Cada vez que você escuta, Santo, 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 cada palavra Santo contém uma história dentro dela, expressada em forma de adoração a Deus. Por exemplo, quando um anjo diz Santo, ele está contando as grandezas de Deus e como Deus é poderoso, justo, fiel, tudo isso. Apenas dizendo a palavra Santo. Tudo isso está dentro dessa palavra, expressada em forma de adoração. E quando o anjo novamente diz outro Santo, ele está contando os atributos de Deus, em forma de adoração como: Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Deus é imutável. Tudo isso, apenas dizendo a palavra Santo. Tudo isso está dentro dessa palavra, que está sendo entoada em forma de adoração. E cada santo que os anjos dizem, eles adoram a Deus de uma forma única e poderosa. E saiba que existem mistérios profundos nessa adoração. Cada vez que os anjos dizem Santo, a adoração é perfeita, pura e agradável a Deus, e enche todos os céus. Como você pode perceber, os anjos não estão simplesmente repetindo Santo, Santo, Santo. Eles estão adorando a Deus de formas diferentes, magníficas, poderosa e grandiosa. Cada santo que é entoado no céu, louva e adora a Deus de uma forma única. E agora, que você compreendeu um pouco sobre a adoração, chegou a sua vez de adorar a Deus. Eu te trouxe aqui para isso. E eu disse: como eu faço? Me ajuda, Espírito Santo. Ele me disse: diga: Santo, Santo, Santo. Quando eu disse, o primeiro santo, a realidade de quem é o Senhor Deus, e tudo o que ele representa, e o que ele fez, o que ele faz, o que ele irá fazer, entrou dentro de mim. E me impactou profundamente, e eu caí de joelhos, chorando, e reconhecendo a grandeza de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo me disse: continue. Quando eu fui dizer o segundo santo, o santo saiu, em forma de línguas estranhas, mas uma língua diferente do que eu costumo falar. Saiu em forma de melodia e de adoração a Deus. Foi muito lindo, eu senti o amor de Deus me envolver por inteiro, foi magnífico adorar a Deus, daquela maneira espetacular. Eu queria continuar com aquela adoração, para sempre e sempre, e jamais eu me cansaria de adorar a Deus daquela maneira. Mas depois de um tempo, o Espírito Santo me disse: diga mais um, Santo. E quando eu fui dizer Santo, não saía palavras da minha boca em português e nem em línguas estranhas. Eu senti o meu espírito adorar a Deus.
E de repente o ar ficou rarefeito, e um silêncio tão profundo me encheu, ao ponto que eu fiquei maravilhada com aquela forma de adoração, que eu não consigo expressar para vocês, em palavras humanas, só experimentando para saber como é aquele nível de adoração a Deus. Um silêncio encheu o meu ser, eu consegui ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus falar comigo através do meu espírito, pois eu estava adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu estava em um majestoso silêncio, estava expressando uma adoração pura e profunda diante de Deus, e o Senhor Deus falava comigo. E depois de algum tempo, eu voltei dessa experiência magnífica, maravilhada com tudo o que eu ouvi da parte de Deus. E depois dessa experiência espiritual, consigo entender melhor o que diz Romanos 11 verso 33 a 36, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. E vale lembrar que outras pessoas na Bíblia também tiveram experiências semelhantes a essa. E olharmos para a Bíblia, também vemos que, a expressão Santo, Santo, Santo aparece 2 vezes na Bíblia, uma vez no Antigo Testamento, Isaías 6 verso 3, e uma no Novo, Apocalipse 4 verso 8, em ambos os casos, a frase é falada ou cantada por seres celestiais, e ambas as vezes ela ocorre na visão de um homem que foi transportado para o trono de Deus. Em primeiro lugar, pelo profeta Isaías. E em seguida, pelo apóstolo João. Além disso, isso expressa a natureza trina de Deus, as 3 pessoas da divindade, cada uma igual em santidade e majestade. E então, as 2 visões de anjos ao redor do trono proclamando Santo, Santo, Santo. Indica claramente que Deus é o mesmo em ambos os testamentos. E a santidade de Deus é eterna, assim como Ele é eterno. Agora, vou compartilhar outra chave do mundo espiritual com vocês. A Bíblia diz: toda oração no Espírito. E esse no Espírito significa que você deve estar no Espírito. Sob sua influência, seu controle, sua cobertura. Você está no Espírito. Significa uma união e uma unidade com o Espírito de Deus? E saiba que é no Espírito, apenas no Espírito, que Deus se revelará a você. Escutem, ouçam o que eu digo. Romanos 8 verso 26 e 27 também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. É Deus Pai sondando o coração do homem, e assim sabe a intenção do Espírito Santo que está em oração. Porque ele, o Espírito Santo, intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, se eu não oro de acordo com a vontade dele, ele não me ouve, porque foi uma oração na carne. Mas se o Espírito Santo usar o meu corpo, e se o Espírito ora através de mim, esta oração é respondida, porque não é uma oração feita somente na carne. Outra chave espiritual, muito importante. Por exemplo, quando eu estou em oração, é o Espírito Santo que quebranta o meu coração e minha alma. E de repente, minha carne se parte e cai. E de repente, tudo que eu achava que sabia, não sei mais. De repente, não sou eu mais que louvo. De repente, toda palavra nasce pelo Espírito. E lembre-se, toda oração, toda súplica, toda perseverança no Espírito. O Espírito Santo que está no controle de tudo. E saiba que, o Espírito Santo não vai orar para as coisas que eu quero que Deus faça para mim. Pois são orações egoístas. E orações egoístas não são respondidas. O Espírito Santo é quem ora, quem intercede,
E quem usa o vaso para tocar o trono de Deus com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos não são palavras, não são palavras que eu produzo na carne. Esses gemidos estão além das palavras. São mais profundos do que palavras humanas. E quando isso acontecer, você se ouvirá dizer coisas que nunca disse antes. Pois a sabedoria de Deus te capacitará. E é esse tipo de oração que abalou a caverna em que João estava, em Patmos. Irmãos, não estamos falando sobre a carne, estamos falando do Espírito Santo, que toma o vaso de barro e o transforma em um instrumento de oração. E a oração não pode ser só petições, Deus me dá, Deus me abençoe, me abençoe. Quando você está no Espírito, você não mais pede, você coopera, você adora, você o glorifica-o, dizendo: seja feita a tua vontade, na minha vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita é, agradável. Isso significa que o propósito de Deus para todas as coisas reflete sua natureza pura, santa e justa. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifesta através de sua graça, de suas misericórdias e também de sua justiça. A vontade de Deus é algo que Ele deseja fazer com a nossa cooperação, para o bem do seu mundo, para o bem da sua igreja, para o bem dos seus filhos. Este é o sentido da vontade de Deus, ela é a expressão daquilo que Ele deseja executar em nós e por nós. Amém. E termino essa experiência, citando Apocalipse 4 verso 11 que diz: digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder. Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Deus seja louvado. Para todo sempre. Amém.